Bom dia, sejam todos bem-vindos, que nesta manhã de domingo juntos estejamos crescendo no conhecimento e obediência à palavra de Deus. Estamos iniciando neste momento, domingo, 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece presencialmente no templo da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Macaé, e também aqui no canal exclusivo da igreja no YouTube, a EBD Online, uma produção do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja para abençoar a sua vida, para ampliar, aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, abençoando a sua vida, mas também abençoando toda a sua família. Queremos, neste momento, convidar você para nós estarmos orando juntos e logo após a oração estaremos iniciando o estudo bíblico deste domingo. Vamos falar com o Senhor, o nosso Deus. Pai querido, nesta manhã tão especial, quando a tua igreja está reunida em torno da tua palavra, queremos agradecer por este privilégio, esta oportunidade tão grandiosa que abençoa a nossa vida, que fortalece a nossa fé. Obrigado, ó Deus, por todos os professores, todos os alunos, todas as classes da nossa Escola Bíblica Dominical. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, a Bíblia Sagrada, a revelação do Senhor a nós. Ó Deus, muito obrigado, porque esta palavra é poderosa, tem autoridade, é viva, é eficaz e abençoadora na vida de cada um de nós. E nesta manhã pedimos a tua bênção, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos conduza no estudo bíblico, que nesta manhã possamos conhecer mais do Senhor, possamos estar mais próximos do Senhor, e que a tua palavra venha fortalecer, venha alimentar a nossa alma. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós estamos hoje dando sequência à série de estudos bíblicos deste trimestre. A proposta é estarmos conhecendo um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. Já estamos na lição de número 3. Hoje, domingo, dia 16 de julho, o tema proposto para o estudo de hoje é o Espírito Santo e as Escrituras. O Espírito Santo de Deus e as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu quero começar colocando aqui ao lado da tela sugestões para você utilizar a sua Bíblia. Durante a semana, várias leituras que auxiliam no entendimento do estudo da palavra de Deus na EBD. E também, claro, vamos aqui para o nosso texto básico, o texto devocional e também o versículo-chave que nós estaremos utilizando. Você já percebeu, claro, que durante o tempo do estudo nós citamos vários textos bíblicos do Antigo Testamento, vários textos bíblicos do Novo Testamento também. Por quê? Porque a base do nosso estudo, a base absoluta do nosso conhecimento é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É na Bíblia que nós encontramos a resposta para todas as questões envolvendo a nossa doutrina, o nosso ensino, a nossa teologia. Portanto, estamos sempre citando a Bíblia. Bom, leitura da Bíblia todos os dias, para uma semana, a sugestão. Primeira carta a Timóteo 1, de 1 a 20. Primeira carta a Timóteo 2, de 1 a 15. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 16. Primeira carta a Timóteo 4, de 1 a 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 17, segunda carta a Timóteo 4, de 1 a 5, e Salmo 97, aliás, Salmo 19, de 7 a 14. Os textos estão aqui, anotados ao lado na tela, para que você anote e depois, com calma, tranquilidade, você possa ler, reler, meditar e aprender mais de Deus através da própria palavra de Deus. O texto básico para nós, esta semana, este domingo e para este estudo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto devocional está na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro para a igreja, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 21. E o versículo-chave do nosso estudo hoje,
cujo tema é O Espírito Santo e as Escrituras, segunda carta de Pedro 1, versículo 21. Eu vou ler o texto agora também, o texto estará escrito aqui ao lado da tela e você poderá ler junto, mas anote aí para depois ler novamente, reler e assim receber da parte do Senhor uma bênção pela leitura, meditação, estudo da sua santa palavra. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Texto tremendo, poderoso, maravilhoso. Vou reler, segunda carta de Pedro 1, 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Qual é o objetivo do nosso estudo hoje? Bom, o objetivo geral, durante todo este trimestre, é estarmos estudando a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Durante todos os domingos neste período, o tema é este, o Espírito Santo de Deus e você. O que você precisa saber e qual a diferença que faz este conhecimento acerca da presença e do mover, do agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Hoje, na nossa terceira página, no nosso terceiro estudo, no nosso terceiro domingo, o tema, o objetivo geral, específico, aliás, o Espírito Santo e as Escrituras. Ouça com atenção o que disse um homem que está registrado pela revista Super Interessante. Ele fez isso em julho de 2002. Abre aspas. Descobertas recentes da arqueologia indicam que a maior parte das escrituras sagradas não passa de lenda. Mentira. É exatamente o oposto, é exatamente o contrário. As últimas descobertas arqueológicas comprovam a veracidade da Bíblia, a autenticidade do texto, de que toda a Bíblia, ela é exatamente igual aos originais. Tanto as descobertas feitas no contexto da teologia, quanto as descobertas feitas por outras ciências, outros cientistas, inclusive céticos, inclusive ateus, inclusive incrédulos. Mas esta declaração, esta afirmação, só confirma que a Bíblia tem razão acerca das perseguições, acerca da discriminação, acerca da ação de Satanás e do mundo para desacreditar Deus, para desacreditar a palavra de Deus e para desacreditar a igreja do Senhor Jesus. Por estas e outras é que nós precisamos estudar muito sobre o Espírito Santo de Deus e a sua inspiração para a produção da Bíblia Sagrada, das Escrituras, da Palavra de Deus. Inspiração, iluminação, unidade, autoridade e atualidade da Bíblia. É necessário, é super importante, é relevante. Então hoje nós vamos estudar exatamente sobre isso, o Espírito Santo de Deus e as Escrituras Sagradas. Bom, número 1, o Espírito Santo e a inspiração. As palavras que estão aqui na Bíblia, as frases, as histórias, as ideias, as mensagens, tudo que está aqui é resultado da inspiração do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, inspirou para que os homens escrevessem cada letra, cada palavra, cada frase, cada versículo, cada capítulo, cada livro que está presente aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Algumas pessoas afirmam que algumas partes da Bíblia são inspiradas, mas que outras partes da Bíblia não são inspiradas. Ora, ou nós cremos na totalidade da Bíblia, ou nós não cremos. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia não é a palavra de Deus. Não tem lógica alguma nós
pensarmos que algumas coisas, algumas palavras são verdadeiras e inspiradas e outras não. Alguns dizem que a Bíblia é inspirada, mas suas palavras não são inspiradas. Isso também não faz sentido, não tem lógica e nós não devemos caminhar na direção dessa tese. Veja, pelo menos aqui eu quero compartilhar com você 2 exemplos citados no esboço do autor do estudo da nossa revista de hoje. Ele traz pelo menos 2 exemplos onde a Bíblia é detalhista, meticulosa, e ela então tem provas concretas de que de fato toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. As medidas da Arca de Noé e também a moeda que estava na boca do peixe. Um texto no Antigo e outro texto no Novo Testamento. As medidas da Arca de Noé já foram alvo de estudos, de pesquisas em muitas áreas da ciência e todos sempre chegam à conclusão que este texto é absolutamente verdadeiro. A moeda ou o estáter que estava na boca do peixe também. A Bíblia diz que era necessário pagar o imposto anual do templo. Jesus pede então que um dos seus discípulos vá, pegue um peixe, porque dentro dele haveria uma moeda suficiente para pagar o imposto do discípulo e também para pagar o imposto de Jesus. E assim aconteceu. Agora observe através de 2 textos bíblicos que eu vou colocar aqui ao lado na tela para você acompanhar comigo a leitura, a função pedagógica do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus funcionando como um pedagogo para os seus discípulos, para a sua igreja, para o povo de Deus. João 16:13 diz assim: o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. O Espírito Santo de Deus é a verdade e o Espírito Santo de Deus nos guia, nos ensina, nos dá direção, nos orienta a toda a verdade. João 14:26. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 2 palavras aqui se destacam. A primeira palavra-chave é que o Espírito Santo de Deus ensinará. Ele ensina. E a outra palavra-chave é, ele vos fará lembrar. Ele traz a memória, ele traz a nossa lembrança, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, ensinou, todas as mensagens do reino de Deus que ele trouxe a nós. O Novo Testamento é exato, ele é preciso. Tudo que os apóstolos escreveram, Jesus disse, Jesus fez. A Bíblia comprova isso e textos extra-bíblicos também confirmam isso. Claro que tudo o que Jesus ensinou está aqui nas páginas das Escrituras Sagradas. Inspiração e 2 passagens bíblicas importantes. Continuamos falando aqui sobre o Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou a produção da Bíblia de capa a capa. 2 textos que nós vamos colocar aqui agora e vamos falar rapidamente sobre estes 2 textos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aqui está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus. Claro que ele está falando sobre a Bíblia, toda a Bíblia Sagrada. Não significa todas as escrituras, todos os escritos, todas as cartas, todos os livros. Não, mas toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada é inspirada. Esta palavra aqui significa soprada por Deus. Essa expressão aparece somente aqui neste texto e está confirmando que Deus é a verdade e que ele então sopra palavras que são verdadeiras. O segundo texto, também aqui, e que merece muito destaque no nosso estudo de hoje, segunda carta de Pedro 1, versículo 20. O apóstolo Pedro, ele disse e escreveu o seguinte: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Esta palavra que está aqui,
o substantivo elucidação, e que ocorre também somente aqui no Novo Testamento, significa explicação. Em outras palavras, o apóstolo Pedro estava afirmando o seguinte: a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela é explicada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que explica a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O apóstolo continua dizendo: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Movidos, impelidos, motivados, levados pelo Espírito Santo de Deus. A definição clássica de inspiração. Quando nós pegamos livros de teologia, quando nós pesquisamos academicamente, quando nós vamos ao seminário, teologia sistemática e tantas outras disciplinas importantes que nos ajudam a compreender a Bíblia, a palavra de Deus, qual é a definição? O que é que está escrito lá? O que significa academicamente a inspiração bíblica? Bom, eu vou escrever aqui ao lado também e vou ler o que está aqui escrito a este respeito. Abre aspas. Deus supervisionou, dirigiu autores humanos usando a própria personalidade deles, a cultura, o contexto de vida, de modo que compuseram e registraram, sem erro, a revelação divina nas palavras dos documentos originais das Escrituras. Está aqui, portanto, uma definição clássica para nós aprendermos quando estamos falando que a Bíblia Sagrada ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a iluminação? Também já usamos tantas vezes essa expressão. Já ouvimos, já lemos tantas vezes falando que o Espírito Santo de Deus é aquele que ilumina. Já falamos até o presente momento que o Espírito Santo de Deus é aquele que inspira. Mas e quando nós falamos que ele é aquele que ilumina? Pela sua presença e poder, o Espírito Santo de Deus produz no leitor da Bíblia um espírito de submissão, de obediência espiritual, e também ele nos prepara moralmente para estarmos lendo, compreendendo, aceitando e obedecendo a Bíblia Sagrada. Esta iluminação do Espírito Santo de Deus acontece, por exemplo, na vida do professor que está ensinando a lição da escola bíblica dominical, acontece com o evangelista e missionário, acontece com o pastor, o pregador que sobe ao púlpito da igreja durante o culto, abre a Bíblia, lê a Bíblia e explica a Bíblia e aplica a Bíblia na vida dos seus ouvintes. Também tem aqui uma frase muito importante, olha: insisto com as pessoas que estudem as Escrituras, entendam ou não completamente o que estão lendo. Entendendo ou não entendendo completamente o que você está lendo, você deve ler, você deve estudar a Bíblia Sagrada. Quem é que disse isso? Nada menos do que um dos maiores nomes do Evangelho dos últimos anos, o pastor Billy Graham, o maior evangelista, pregador de cruzadas que levaram milhões de pessoas aos pés da cruz de Cristo. Billy Graham, então, disse: insisto com as pessoas, estudem a Bíblia Sagrada, mesmo que às vezes vocês não estejam entendendo 100% tudo aquilo que vocês estão lendo. Revelar verdades antes escondidas da busca e compreensão humana, iluminar as mentes das pessoas para que as conheçam e entendam, é obra do Espírito Santo de Deus. Esta afirmação é de Osei Mensah, também citado em um dos livros do pastor Billy Graham. Agora preste atenção naquilo que eu vou dizer agora, eu vou até escrever também ao lado aqui, porque isto é muito importante quando estamos falando sobre a iluminação do Espírito Santo de Deus em relação às Escrituras Sagradas. O Espírito Santo agiu na vida do autor sagrado para que ele pudesse registrar o texto que está na Bíblia. Isto é o que chamamos de inspiração. O Espírito Santo age na vida do leitor para que este possa entender o texto sagrado. E isto é o que nós chamamos de iluminação.
Antes de ler a Bíblia, ore e peça que Deus ilumine, abrindo a sua mente, o seu coração, o seu entendimento. 3. O Espírito Santo e a unidade bíblica. Talvez esta seja uma das maiores provas de que a Bíblia toda tem somente um autor, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus que inspirou para que os autores pudessem escrever um texto com tamanha coerência. A Bíblia Sagrada foi escrita durante um período de aproximadamente 1.600 anos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mais de 31 mil versículos, quase 1.200 capítulos, 66 livros, 40 autores diferentes. É realmente importante nós entendermos que, mesmo assim, a Bíblia tem unidade. Por quê? A resposta é o autor, um único autor, o Espírito Santo de Deus, que inspirou todos estes homens para que eles escrevessem em nome de Deus a revelação de Deus a nós. Somente o Espírito Santo de Deus poderia produzir um feito assim tão extraordinário. O Senhor Jesus resumiu toda a Escritura Sagrada da seguinte forma. Ele disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Estas palavras que eu acabo de ler aqui e que estão na Bíblia Sagrada, você vai encontrar em Lucas, capítulo 24, do versículo 44 até o versículo 46. Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu na primeira carta aos Coríntios: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Escrevendo a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, Paulo também disse o seguinte: que desde a sua infância sabes as sagradas letras que podem tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segunda carta a Timóteo 3, versículo 15. O Espírito Santo e a atualidade das Escrituras. Semana passada eu estava lendo a Bíblia na minha sala, sozinho, lendo, meditando, e quando eu parei e pensei ali sozinho, e fiquei maravilhado. Como é impressionante a vida do texto bíblico. Um texto escrito há tantos anos. O Novo Testamento, que é o texto mais novo, tem cerca de 2.000 anos. Mas a percepção que a gente tem é que a Bíblia foi escrita ontem, anteontem, semana passada, porque ela é muito atual e tem tudo a ver com a nossa vida hoje, aqui e agora. Então, esse é o ponto 4, o Espírito Santo de Deus e a atualidade das Escrituras. Martim Lutero disse o seguinte: a palavra de Deus não é antiga, nem é moderna, ela é eterna. Eu vou repetir palavras ditas por Martim Lutero há mais ou menos 500 anos. A palavra de Deus não é antiga, a palavra de Deus não é moderna, a palavra de Deus é eterna. A Bíblia tem autoridade, primeiro, pelo testemunho da arqueologia, né? Estão os cientistas, pesquisadores sempre comprovando a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Também pelo testemunho das vidas que são transformadas quando estão lendo, quando estão aprendendo, meditando e permitindo que a Bíblia Sagrada seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E também pelas profecias bíblicas que já se cumpriram, que estão se cumprindo. Nós vamos ver aqui que a Bíblia ela tem autoridade porque o que está escrito aconteceu, o que está escrito está acontecendo. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é inerrante. Há pouco tempo, um pastor de uma grande igreja em São Paulo, muito conhecido no Brasil e também preletor internacional, ele disse
e está registrado na mídia, está aí registrado na internet, que nós precisamos refazer a Bíblia, reescrever a Bíblia, modificar algumas coisas na Bíblia, porque a Bíblia estaria cheia de erros. Escandalizou a Igreja de Cristo no Brasil e fora do Brasil também. Por quê? Porque a Bíblia é inerrante. A Bíblia é inerrante porque é a palavra de Deus. Dizer que a Bíblia não erra significa que as Escrituras Sagradas, nos manuscritos originais, não afirmam nada que seja contrário aos fatos. Ela é a verdade, narra a verdade. Aquilo que foi dito e aquilo que aconteceu está nas páginas da Bíblia Sagrada. Isso não significa que a Bíblia nos comunica todos os fatos. Ela não comunica tudo. Ela comunica alguns fatos, mas os fatos que ela relata, todos eles são verdadeiros, como nos lembra o teólogo e pastor Wayne Grudem no seu livro de Teologia Sistemática. Aquilo que Jesus fez, por exemplo, aquilo que Jesus falou, a própria Bíblia vai dizer que nem tudo que Jesus fez, nem todos os milagres que Jesus fez, nem todos os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez estão registrados na Bíblia, porque não caberia, não haveria espaço para escrever tudo que ele falou e narrar tudo o que ele fez. 3. A Bíblia é suficiente, e isto significa que a Bíblia Sagrada contém todas as palavras que Deus queria deixar a nós e revelar a nós. Há algum tempo alguém perguntou assim: pastor, eu tenho algumas perguntas para as quais eu não encontrei ainda resposta na Bíblia. A Bíblia diz que há alguns mistérios que devem permanecer, até para que estes mistérios permanentes fortaleçam a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor, porque este é o objetivo de Deus. Então, tudo aquilo que Deus queria falar, tudo aquilo que Ele queria transmitir, revelar, dizer a nós, tudo está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Concluindo, o Espírito Santo de Deus é o autor da Bíblia. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, inspirou cada um dos autores a escrever cada letra, cada palavra, cada frase de toda a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus, que inspirou, agora está iluminando para nós estarmos lendo, para nós estarmos compreendendo, aceitando e obedecendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus continua usando a Bíblia para transformar vidas, para sustentar, fortalecer e dar direção à igreja, que é o corpo de Cristo, a nossa comunidade de fé. O apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo pedindo que ele estivesse zelando, cuidando da sã doutrina, do ensino, da palavra de Deus, da Bíblia, que é a doutrina de Cristo, de Deus, do Senhor. Se a autoridade da Escritura for retirada, for solapada, extirpada, a fé não ficará de pé e não terá mais qualquer sentido ou razão de ser, e nós entraremos num imenso mar sem uma única bússola, estaremos perdidos e estaremos totalmente condenados, vivendo às cegas, num caminho escuro, sem rumo, sem direção. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença, pela sua participação. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, EBD online e EBD presencial. No nosso templo temos o 4º andar e também o 5º e o 6º para as classes estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, com muitos alunos, muitos professores. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, todos estão convidados a um lugar para você também. Um abraço, Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família.